Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e a gente veio aqui para gravar um vídeo até breve para falar, do prováveis surpresas que vamos ter amanhã. Acabou de sair, o Fluminense pode ter uma surpresa muito grande pro jogo de amanhã, mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilhe com os amigos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores, ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe e deixe seu like nesse vídeo e depois que você souber que é a surpresa, diz aqui se você gostou ou não gostou. Fluminense que volta a campo amanhã para enfrentar o Flamengo. Flamengo com a vantagem nesse jogo de ida por 2-1. Fluminense precisa de um gol para levar o jogo para os pênaltis ou uma vitória por 2 gols para se sagrar campeão estadual. E a gente sabe, que o Fluminense teve algumas dificuldades, principalmente no segundo tempo, relacionado ao meio de campo do Flamengo, dominou completamente o meio de campo, foi muito mais perigoso e teve até algumas chances, mas não aproveitou para matar o confronto e deixou o confronto aberto. Então teremos agora o jogo de volta nesse domingo às 4 horas da tarde, aonde o Fluminense vai vir com tudo para cima do Flamengo para tentar superar o Flamengo e tentar se sagrar campeão estadual. Baseado nisso daí, o time do Fluminense tem alguns desfalques para o jogo de amanhã, como é o caso do Fuentes, machucado, não joga. Paulo Henrique Ganso passou por um procedimento cirúrgico ontem, mas também já sabia que não jogava. E começaram a surgir algumas dúvidas. E Freitas também, expulso pós-jogo, um absurdo que fizeram com o Freitas, mas também. Então a gente tem esses 3 desfalques que não vão poder jogar amanhã. E aí a gente começa a pensar, o que o Mano Menezes pode fazer para surpreender o Flamengo? E um jogador que estava muito tempo fora, que era o Lima, está recuperado de contusão e está à disposição do Mano Menezes. E hoje, de manhã, a gente já fez uma live, se você não assistiu, entra lá para ver, tava eu, tava o Márcio da Fluboteco, tava o Guerreiro Tricolor e tava o Alexandre Felga do Extremidade Tricolor, e a gente debateu como que poderiam ser as possíveis mudanças do Mano Menezes para o jogo de amanhã. E uma das que eu levantei para a gente debater era a entrada do Lima no meio de campo, e eu falei, eu acho muito pouco provável o Lima ser titular no jogo de amanhã, pelo período que ele vinha de inatividade, com problema na panturrilha. O Mano Menezes ia começar com o Lima no início do jogo. E foi meio que unânime, ninguém concordava muito com a entrada do Lima, optando que o John Arias fosse mantido na direita, no meio, jogando como 10, e o Keno entrasse na vaga do Kevin Serna, porque o Keno realmente entrou bem no final do segundo tempo. A gente tem o moleque lá, esqueci o nome dele agora, o Riquelme, também para entrar e tentar dar um calor no jogo. Só que agora saiu a provável escalação do Fluminense para amanhã, e com surpresas. Mano Menezes pode fazer o que ninguém esperava, inclusive eu não esperava isso. Ele pode mandar a campo o time com Fábio no gol, Guga, Thiago Silva, Ignacio e René, até aí uma surpresa, 0 surpresas. Meio de campo, Otávio, Martinelli e Lima. Para mim, a maior surpresa que pode ter é a entrada do Lima nesse meio de campo aí do Fluminense. E no ataque, John Arias jogando na sua pelo lado direito, Canobi jogando pelo lado esquerdo e Germancano de centroavante. O que mais me chama a atenção nessa formação? Primeiro, você botar o Lima realmente ele é um substituto natural ali do Paulo Henrique Ganso, do Lescano, do Renato Augusto. Só que o Lima ele não tem o potencial de criar jogadas. Ele vai povoar muito mais o meio de campo ali para ajudar dando combate e tal. Pode ter uma outra tentar acelerar um pouquinho o jogo, mas não é muito a dele. E ele vai fazer jogar de 10 ali. O que tem de ganho com essa mudança que ele pode fazer? Ter o John Arias jogando pelo lado direito, que é a melhor função do John Arias jogando por ali. E ali ele é um jogador nota 9,5, pode incomodar demais o adversário, fazer tudo que a gente sabe que o John Arias tem capacidade de fazer. Só que por outro lado, você jogar com o Lima ali, o Lima jogando de 10, ele nunca foi um primor jogando de 10. Ele é um cara que consegue preencher o espaço, consegue dar passes laterais, mas a gente não vai ver um Lima dando passes verticais. O que pode ter nisso? Fazer uma inversão rápida. Lima às vezes joga um pouco pelo lado, John Arias vai jogar por dentro e fazer essa inversão que pode ser benéfica para o time do Fluminense. Mas eu vou ser bem sincero, eu fico surpreso com a escalação do Lima. Eu esperava que o Mano ia mexer no time, eu não achava que o Kevin Serna viria de titular para o jogo de amanhã, achismo meu, mas eu não esperava nunca que o Lima fosse titular no jogo de amanhã. O que acontece, eu vejo assim, no segundo tempo contra o Flamengo, o que o Mano Menezes fez de substituição que meio que justifica essa entrada do Lima? Em determinado momento do jogo, ele saca o Kevin Serna e coloca o Hércules, ou seja, ele coloca mais um homem de meio de campo para preencher o meio de campo e abre o John Arias na direita. O que ele estava pensando? Eu vou povoar o meio de campo aqui, Hércules, Martinelli e Otávio dando combate e ter o John Arias na melhor posição que ele joga. Com a recuperação do Lima, não faz sentido ele vir com 3 volantes, ainda mais que ele precisa do resultado. Mas a gente pode observar que o Lima sempre jogou muito de 8. O Lima raramente jogou de 10 no Fluminense. Está jogando de 10 esse ano por causa da necessidade, da dificuldade. Não tem nenhum camisa 10 ali. Renato Augusto machucou, Ganso está fora também pelo problema que a gente já sabe. Lescano chegou, não está regularizado. Então isso meio que faz o Lima
ter uma outra oportunidade jogando de 10. A segunda partida que ele vai jogar de 10 foi uma pela Copa do Brasil, eu nem me recordo qual que ele foi, mas ele jogou de 10 também numa segunda oportunidade. Então, eu acho que ele faz isso para quê? Tentar repetir um pouco daquele jogo lá do Allianz Parque no ano passado, onde ele povoou o meio de campo e conseguiu um resultado positivo. O Lima vai entrar para ajudar a dar combate, preencher o meio de campo, mas na parte criativa que me preocupa. O Lima não tem a mesma criatividade de um 10, de um Ares, por exemplo. Mas o lado positivo é você ter o John Ares jogando no melhor lado que ele pode jogar e pode nos ajudar, né? Se eu não me engano, o Lima também jogou de 10 no Fla-Flu, que foi uma partida muito apagada de todo o time do Fluminense. Então é isso. Outro ponto também de atenção é o René do lado esquerdo. Por quê? O René não é um lateral que ele apoia muito. Ele é um lateral que ele vai segurar um pouco mais. O Guga também não apoia muito. Eu até pensaria, tipo assim, se ter o Samuel Xavier por ali, poderia talvez ser até mais benéfico. O Samuel Xavier consegue ir mais ao fundo do que o Guga, mas parece que o Guga vai ser mantido na direita e René na esquerda. Então acho que a gente perde muito da bola em profundidade, essa bola cruzada. Chegou a rolar boatos que o Mano Menezes pensava com a ausência do Fuentes machucado, o Freitas. Só que o Freitas tomou cartão vermelho após o jogo e não poderia jogar. Só que teve pessoas que falavam que ele pensava nele jogando de lateral esquerdo e pessoas que falavam que pensavam nele jogando de zagueiro pelo lado esquerdo sem o Ignacio para dar uma fortalecida ali nesse sistema defensivo pelo lado esquerdo. Qual que é a minha preocupação? Você tem um Wesley do Flamengo jogando muito pelo lado direito. Então você vai ter que preocupar ele de alguma forma e o Fuentes meio que ajudar a preocupar ele para ele não descer tanto. Vai ser o René que não faz isso tão bem. Então isso me chama um pouco a atenção. Tive que fazer uma breve pausa aqui que minha filha estava aprontando. Mas voltando, René jogando pelo lado esquerdo, ele não vai ter a profundidade nem de longe do Fuentes e perde um pouco desse entrosamento que o Fuentes e o Canóbio têm. Mas realmente não tem outra opção, é o René jogando por ali. Mas a gente torce para que o Fluminense consiga, principalmente, se encontrar taticamente, dominar o meio de campo. O time que dominar o meio de campo muito provavelmente vai ser com a vitória. E também a gente tem que ressaltar, né, que o gol do Keno no final do jogo deu uma sobrevida gigantesca para o Fluminense. Por quê? 1-0 é pênalti, 2-0 houve vitória por 2 gols de diferença. O Fluminense sagra campeão estadual e a confiança está alta. O público vai ser alto. Agora, um pouquinho de entrar na live, faltar poucos ingressos para se esgotar a carga total de 69 mil ingressos. Vai ser um domingo 4 horas, o Maracanã vai estar cheio. E eu espero muito que o time do Fluminense se encontre nesse jogo e consiga realmente se sagrar campeão estadual. Seria até uma coroação, né, para essa redenção do Mano Menezes. E uma coisa também que eu sempre falo aqui, falei na live hoje, falo aqui também no vídeo, vou falar na live até a noite. O Lima, quando a gente acha que ele está morto, ele ressurge das cinzas e tomara que ressurja para fazer um bom jogo e ajudar o Fluminense a vencer a partida. Mas de fato, se essa escalação que está sendo divulgada for real, me surpreende muito o Lima começar como titular, ainda mais depois desse longo período de inatividade aí, voltar a ter Lima como titular no Fluminense. Pode ser benéfico, como falei, a área jogando na direita e talvez ele preenchendo um pouco mais no meio de campo, mas a gente só vai saber dessa escalação ao certo amanhã, quando for por volta das 3 horas da tarde, quando sair a escalação oficial. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo da tarde. Queria pedir sua ajuda. Se não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dessa moral aqui pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilhe com mais algum amigo seu tricolor e deixe seu like. Saudações tricolores e até a próxima.